Bom dia. Vamos começar. O tema da semana passada, como vocês se lembram, espero que se lembrem, foi a responsabilidade. A responsabilidade tripla por causa da degradação ambiental. E vimos, né, que a própria Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 3º, ela estabelece que essas três linhas de responsabilidade funcionam de forma independente, certo? Então, um ato que lesa, né, o ambiente, um desmatamento, matança de animais, especialmente silvestres, protegidos, terraplanagem de alguma área protegida para realizar uma obra. Isso pode desencadear três responsabilidades, né? A responsabilidade mais antiga, que é a administrativa, né? Os órgãos aqui responsáveis pela apuração, pelo sancionamento, são os órgãos ambientais, né? O IBAMA, a nível federal, Alagoas, o IMA, estadual, e o respectivo órgão municipal do meio ambiente, que era SEMA, sempre em Maceió, agora é SEDET, né? Mudou de sigla. E vimos também, né, que há a possibilidade, né, que tem diferentes sancionamentos. Isso é responsabilidade administrativa. Sanções são a multa mais comum, mas também interdição, demolição, apreensão. Segunda responsabilidade seria a penal, né? Ela já existe há muito tempo em leis esparsas, que ela foi consolidada em 1998 pela Lei da Natureza, também chamada Lei dos Crimes Ambientais. E aí, né, temos nessa lei um catálogo de tipos penais bastante abrangente na área da flora, vegetação, da fauna, dos animais, ordem urbanística e poluição, né, que são as áreas mais significativas. E aí, o órgão responsável, como sempre no processo penal, é o Ministério Público, que tem que investigar, ou vamos dizer, fazer análise prévia, se cabe, né, se há alguma possibilidade de uma infração penal, depois com a ajuda das polícias, vai investigando, e depois vai decidir que vai abrir, né, vai propor a ação penal. Essa ação penal, né, pode levar à condenação de vários tipos, ou aplicação de vários tipos de pena. Mais comum na área penal, normalmente, é a pena privativa de liberdade, mas aqui a própria Lei da Natureza, ela, no seu primeiro capítulo, ela deixa claro que não pretende, né, ou não vai favoritizando essa pena privativa de liberdade, né? Mas as chamadas penas alternativas, serviços para a comunidade, entre outras, né? Isso é o direito penal mais moderno, penas alternativas, pode levar à dissolução da pessoa jurídica, se for o caso, né, da pessoa jurídica. Tá? Mas sabemos também
pena privativa de liberdade, aqui no âmbito da Lei 9.605, uma exceção, já por causa da Lei dos Juizados Especiais, né, que prevê que penas que têm uma determinação, né, uma ameaça mínima de 2 anos, abaixo de 2 anos de pena de prisão, eles devem ser convertidos em penas alternativas, mais ou menos assim. Então, você lê, né, vários tipos legais aí na lei da natureza e acha, olha, aqui temos, né, a prisão, a privação da liberdade como sanção, mas, na verdade, né, a grande maioria dos processos não termina nessa aplicação dessa pena. Para que serve, então, a responsabilidade criminal penal? Ela serve para, não somente para aplicação, né, real dessas penalidades, mas, como já disse também rapidamente na última vez, são os efeitos simbólicos, né, do direito penal, que são importantes para nós. A sociedade, através do direito penal, expressa que certos comportamentos são um desvalor, né, não devem ser realizados, a sociedade reprova, certo? Então, é a função simbólica do direito penal que vocês estudam com o professor Alberto, Jorge. A terceira linha de responsabilidade, né, é a responsabilidade civil, né? Além dessa multa, né, que já vimos, além da multa, além da pena penal, né, que pode ser também uma multa penal, pode ser também uma condenação na área da responsabilidade civil. Normalmente, através da ação civil pública. Aqui temos 3 tipos de condenação. Obrigação a fazer, por exemplo, recompor o açude, o lago com peixes, reflorestar uma área desmatada, e também indenização em dinheiro. Surgindo, logicamente, a dúvida quanto, o quantum indenizatório, né, que é um desafio, né, para o julgador fixar um valor de indenização que tenha alguma razoabilidade e que possa sobreviver à via recursal, né, que não seja anulada que não seja anulada, né, no recurso pelo órgão revisor. Essas 3 responsabilidades, como já foi dito, elas são independentes e, ao mesmo tempo, nós temos aquela alegação que sempre volta à tona nos processos, né, que tem os condenados, os réus, os autuados. Eles afirmam, né, que já pagaram, que já foram responsabilizados, que não querem pagar 2 ou 3 vezes, seja a multa administrativa, a multa penal, a indenização civil. E aí, temos, né, essa ideia que que pode ter, né, essa coincidência de responsabilidade. E a influência, diz a vocês, ela só existe na via fática, que pessoas atuantes, os operadores jurídicos vão se deixar influenciar, alguns mais, alguns menos, pelo fato, né, que
o réu, no caso do processo penal, as pessoas, né, infratoras, ou aquele réu da ação civil que já foram punidos, né, entre aspas, de outra forma, e por isso que vão diminuir o valor da indenização, ou da multa penal, ou da multa administrativa, dependendo, logicamente, da sequência dessas autuações ou dessas condenações. E no caso da responsabilidade administrativa, né, que é fácil acontecer, vamos dizer, não é tão longe da realidade, que um comportamento proibido seja autuado por dois órgãos ambientais. O IMA, né, foi lá, litoral norte de Maceió, e aplicou uma multa na base da legislação alagoana de proteção ambiental, né, que é a lei básica até hoje, a lei 4090, de 79, né, uma lei já antiga, mas que já houve várias emendas. E, aplica uma multa, R$10.000, tudo correto formalmente, e depois a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né, SEDET, hoje também chega lá com fiscais, aplica R$15.000. Aí você pergunta, seu cliente quer saber que te procura, você como advogado, te procura dizendo, eu não vou pagar 2 vezes, o que eu posso fazer aqui? Aí você pensa, né, eu vi alguma coisa no curso do direito, princípio, ne bis in idem, né, não 2 vezes pela mesma coisa, pelo mesmo acontecimento. Pois é, então, ne bis in idem, realmente uma proibição antiga que vem dos antigos romanos, né, brocado, princípio antigo, que na área penal, que a origem é penal, você não pode 2 vezes ser punido pelo mesmo ato. Aí a primeira pergunta, essa proibição também seria uma dupla proibição de uma dupla responsabilização administrativa? Não. Primeira resposta, pois é, sim, porque se temos uma responsabilização administrativa, né, não se aplica diretamente o ne bis in idem, mas o raciocínio é bem parecido, né? Você sofre uma pena ou uma sanção pecuniária, né? A diferença não é tão grande, os efeitos podem ser iguais, né? Então faz sentido você ser é permitido pela ordem jurídica você receber, pelo mesmo corte de árvores, 2 multas de 2 órgãos? A primeira pergunta é, você pergunta pela competência, né? Você pergunta pela competência. Né? E essa competência, no passado, lembram-se, era dupla ou até tripla em alguns casos. Você podia ser, por exemplo, licenciado, né? Vamos usar um pouquinho da autuação administrativa, mas licenciado você era por diferentes órgãos. Muitas vezes você tinha 2 ou até 3 licenças contraditórias. E isso acabou. Lei 140, Lei Complementar de 2011, lembram-se que foi o assunto da prova, certo? E depois vem a questão. A atuação administrativa, a fiscalização é a atuação, aplicação de provas. Lembra? Artigo 17 da Lei Complementar. Cabe àquele órgão responsável pelo licenciamento. Então, temos, teoricamente, só um órgão responsável, tanto pelo licenciamento quanto pela fiscalização ou autuação posterior. Isso é o primeiro ponto importante. Hoje não é mais tão fácil você ter um órgão, 2 órgãos indo numa atividade e aplicando multa. Quando o licenciamento era duplo, ou até triplo, pelo próprio sistema, tinha isso. Hoje, já tem poucos casos, né, que isso pode acontecer. Mas vamos supor,
é uma atividade que não exigia licenciamento, não houve licença. Né? Aí você teria dois órgãos administrativos aplicando sua própria lei, duas multas, e aí nós temos, para só resolver esse problema que o legislador viu, né, em 98, na Lei da Natureza, ele fala aqui no artigo 76, 76, o pagamento de multa, só multa fala aqui, de multa imposta pelos estados, municípios, Distrito Federal, substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência. Então, a União, dentro dessa lei 9.605, ela abre mão das multas que foram aplicadas na mesma hipótese de incidência pelos estados, municípios e Distrito Federal. Ok, então nesse caso, se o IBAMA está no jogo ali, ele cede, prevalece a multa do IMA ou CEDET Maceió. E aí, mas você diz, não, mas aqui não foi, a União não estava envolvida. Não estava envolvida. Trata-se de um caso de uma multa estadual e municipal. Artigo 76 não se aplica. Sim, é verdade. A pergunta é, você pode aplicar analogamente, né? Aplicação análoga de uma norma, quando se justifica essa aplicação, quando o mesmo raciocínio do interesse desse legislador também, né, com argumento que você vai apresentar, tem que apresentar, também cabe utilizar esse dispositivo, essa regulamentação para uma outra hipótese, que é a hipótese que não seja uma multa federal, mas uma estadual ou uma municipal, por exemplo. Aí você pode, é importante, você usa o argumento da analogia na sua interpretação proposta por você, você tem que justificar. A analogia por si não é um argumento, é simplesmente uma técnica, analogia. Eu vou usar essa norma, eu sei que ela não incide, mas vou usar aqui para esse fato, esse processo aqui. Por quê? Aí você tem que dizer, você não dizer, olha, a base da minha interpretação é analogia. Não. A base da minha analogia interpretativa é, aí vem, por exemplo, aqui, princípio da subsidiariedade. Deve ter preferência ao órgão que está mais perto da população. Município, nesse caso. O município deve ser incentivado de criar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Isso só funciona se, em caso de conflito, duas autuações, município, vai ter a preferência, inclusive na cobrança da respectiva multa. Isso é um argumento. Princípio da subsidiariedade, amplamente aceito hoje no direito do Estado, inclusive do Brasil. Certo? Então, nesse caso, você teria que argumentar. Ou você entra nos detalhes, você dizer, não, aqui eu sempre vou deixar prevalecer a multa mais significativa, mais alta. Como o município aplicou 15 mil, e o Estado 10, o município deve prevalecer em favor da proteção do ambiente e tudo mais. E se for o contrário, o Estado votou 15 e o município 10. Aí o argumento da subsidiariedade você já perde. Você teria que dizer, para proteger mais o ambiente, né, nós vamos ter que deixar prevalecer a multa mais significativa. Sim, ela pode até prevalecer, mas quem vai ficar com o produto da multa? Estado, município? Você pode dizer, não, Estado, porque ele já cobrou, né? Autuou, ele vai ficar. Ou diz, não, a multa prevalece 15 mil, mas o produto vai ser rachado, compartilhado, metade Estado, metade município. Ou você diz, não, o município leva tudo porque ele está mais perto do cidadão. Você tem que argumentar, interpretação, argumentação. Nem sempre nós temos dentro da lei, certo? Das regras, uma solução clara, como nesse caso, certo? Se fosse o IBAMA envolvido, sim.
Temos o artigo 76, né, da Lei 6938, 9.605, que diz: eu, União, vou ficar um passo atrás. Mas, na relação Estado-município, nós não temos norma correspondente. Aí você tem que argumentar, interpretar, argumentar. Isso que é o trabalho do operador do direito. Argumentar toda hora, é argumentar bem, não somente procurar um precedente que nem cabe, nem precedente é, porque o caso tem vários detalhes, o precedente tem vários detalhes diferenciados ao caso seu. E hoje você vê, né? Pessoal operador nas profissões jurídicas, acima de tudo, é treinado para procurar precedente, para colar, para cotar, marcar, cotar, colar no processo. Se você é um juiz mais culto, mais avançado, ele vai ver que isso não é precedente. Aí você tem que analisar a ratio decidendi, né, direito processual. Se não tiver a mesma ratio, razão da decisão, não presta como precedente, né? E você também não pode simplesmente invocar 2, 3 princípios e acabou a argumentação. Por exemplo, aqui você diz, não, prevalece sempre a multa mais alta, sempre. Por causa, artigo 225, desenvolvimento sustentável, precaução, aí você faz todos os princípios da área ambiental você conhece, direito ambiental você vai colocar. Isso por si não é argumento. Você pode até se referir a um dos princípios básicos do direito ambiental, mas você tem que trazer argumentos. Né? Então, a interpretação não é uma coisa mecânica, lógica só. Lógica, não é lógica. Né? Interpretação é um ato de avaliação, né? Mas também não torna esse ato algo absolutamente coincidental, né? Algo pessoal, subjetivo. Né? Certos espaços, dependendo da lei aplicável, inclusive, sempre você vai ter um espaço, né? Para preencher a norma da forma do seu convencimento. Alguns chamam de área discricionária, né? Mas isso não torna por si a decisão irracional, como dizem os positivistas, né? Eles só têm tudo lógico ou a irracionalidade, não tem meio termo. Ou você está na lógica ou você está na irracionalidade. Isso hoje é completamente ultrapassado. Você não precisa usar o conceito de ciência, de racionalidade, das ciências naturais, física, química, matemática, para ciências sociais, economia, direito, arquitetura. Você não usa isso. A arquitetura só que diz respeito a cálculos, né, de construção, de engenharia. Agora, outras questões ali sobre a estética da paisagem e tudo mais, também não são conceitos fechados, lógicos. Né? Então, cuidado, né? Quem tem na cabeça que tudo direito é tudo lógico, não faz muito sentido, não. Tá? Em algumas áreas, isso talvez tem uma aplicação mais adequada, direito tributário, por exemplo, que os tipos penais chamaram lá de fato gerador, né, são bem fechados, por causas óbvias, né, que o direito tributário não permite facilmente uma analogia, porque imediatamente, né, dói no bolso do contribuinte, mas em outras áreas, direito administrativo, não temos essa limitação. Isso é só para vocês que ainda tiver dúvidas sobre isso, leiam sobre isso, leiam. Eu sei que hoje em dia vocês não leem muito mais, né? Só fazem o básico, a maioria, né? Até nas provas, né? Nem sempre se preparam, né? Isso não vai ajudar, não. Vocês vão se formar e depois o Covid vai acabar, se Deus quiser, daqui 2, 3 meses tudo volta ao normal. Aí você tem lá várias disciplinas lá na sua cesta que você, no fundo, aprendeu quase nada. Porque as provas foram fáceis, o professor fez múltipla escolha e a linha lá foi repassada pelos colegas e você não estudou porque foi muito difícil. Depois ninguém vai querer saber de você disso. Nos concursos ou na própria vida profissional. Você vai ter um buraco desse tamanho de desconhecimento.
E depois vai ser difícil preenchê-lo. Ou você quer fazer mestrado, né? Não quer saber, olha, tive muita dificuldade de estudar recentemente. Infelizmente, isso não vai ser um argumento. Tá? Todos nós temos as dificuldades. Um mais, um menos. Né? Bom, isso foi a recuperação da responsabilidade, das 3 responsabilidades. Né? E agora vamos falar do licenciamento ambiental. No fundo, temos, na área administrativa, nós temos duas grandes áreas importantes na prática do direito ambiental. Uma é sancionar, autuar infrações da legislação, como vimos agora, né, as 3 responsabilidades, você sempre já cometeu, né, algum ato ilegal, algum ato degradador, poluidor, e depois você vai ser responsabilizado. O passo anterior, né, que combina muito melhor com o direito ambiental, por causa do princípio da prevenção, da precaução, e o licenciamento. O licenciamento tem esse forte viés preventivo. Né? O sistema jurídico, ele estabelece normas sobre aquilo que você pode fazer ou não, empreendimentos, projetos, atividades, e justamente para evitar que você degrade o ambiente, polui, o sistema exige uma licença. Né? O sistema, de forma preventiva, vai te exigir, você tem que receber ou não uma licença. Quer dizer, é um ato administrativo. Os técnicos dos órgãos responsáveis, sejam eles federais, estaduais, municipais, eles vão analisar aquilo que você quer fazer. Você quer construir uma casa. Alvará municipal, alvará uma licença. Né? O técnico lá, os técnicos vão do SMCCU, né? Vão analisar a sua construção, se corresponde ao Código de Urbanismo e Edificações de Maceió, aquele grande código hoje, de 2007, que tem mais do que 600 artigos. Depois eles vão conceder a licença ou não, chamada por motivos tradicionais alvará, mas só em nível municipal. Em nível estadual, federal, não tem essa denominação. É uma licença. Na área do direito ambiental, né, nós temos o licenciamento, que foi introduzido em alguns estados brasileiros já nos anos 50. Rio e São Paulo já começaram a licenciar as indústrias, aquelas poluidoras, né, indústria metalúrgica, petroquímica, cloroquímica, né, que mexe com produtos perigosos para seres humanos, animais, a vegetação. Já nos anos 50, 60, né, foi estabelecido um sistema de licenciamento. Você tem que pedir licença antes de começar qualquer atividade potencialmente poluidora, mas existe uma lista, na respectiva legislação tem uma lista, seja ela federal, estadual ou municipal, tem uma listagem. Tais empreendimentos exigem, né, para seu funcionamento, uma licença. Né, se fosse só de forma genérica, né, estabelecido de forma genérica, tudo que potencialmente pode ou causa impactos ambientais, aí você poderia ficar na dúvida, né, no caso concreto. Mas aí, né, temos listagens legislativas. Na legislação federal, nós temos uma resolução do ano 97, 237, tem uma lista. Essa lista não é conclusiva, né, exemplificativa, e aí temos várias atividades onde está
são descritas rapidamente, e aí você já sabe, eu preciso de uma licença. Vai fazer o quê? Você vai se dirigir ao órgão responsável, seja órgão municipal, nos municípios maiores, ou dependendo do tamanho do seu empreendimento, do Estado, né? O órgão que normalmente concede licença ambiental é o Estado, órgão estadual. Nesse caso, o IMA Alagoas. Só que nos municípios maiores, como Maceió, uma boa parte do licenciamento passou para o município. Mas no interior, né, quem licencia é o IMA, com algumas exceções. Sim, então você vai lá fazer o pedido, hoje em dia você entra na internet, tem um formulário, você preenche, depois vão te cobrar uma taxa, né, uma taxa de licenciamento, você vai depositar e depois eles te exigem a apresentação dos documentos, você tem que dar informações e depois vem a visita. Normalmente vem a visita do técnico, os técnicos, dependendo tudo do tamanho do projeto, que vão analisar se você deu informações corretas, de que se trata, tudo mais. Vão analisar. E, logicamente, essas pessoas são treinadas para aplicar a legislação dentro dos dispositivos que eles utilizam lá, nos protocolos, né, técnicos de engenharia, transformam a legislação em vigor, né? Aquele filtro, você quer construir uma indústria de bebidas, abrir uma indústria alimentícia, né? Qual tipo de filtros da poluição do ar, né, é exigida aqui em Alagoas ou no Brasil inteiro? Pode variar regionalmente, né? Você está usando esses filtros, quantos metros cúbicos de água você vai lançar? De dejetos, efluentes líquidos. Para onde você vai lançar? Ao mar? A um rio? Você vai ter que tratar antes? Ou pode lançar direto? Aí tem todas normas, né? Centenas ou milhares de normas aplicáveis que permitem que você só lance, né, tantos metros cúbicos por hora ou por minuto. E depois a composição dos efluentes, né? Quanto chumbo, né, elemento químico, chumbo, ou outros, né, pode ter lá dentro. Metais pesados. Aí, né, depois, analisando tudo, fazendo as observações, exigências, e você cumprir as exigências, você vai receber a sua licença. Tem três tipos de licença no Brasil: licença prévia, licença de instalação, LP, e EO. Licença prévia, LP, licença de instalação, LI, licença de operação, LO. Onde está escrito isso? A lei básica do licenciamento, que inicialmente tinha, no artigo 10º, tinha vários dispositivos sobre licenciamento, hoje já foram retirados, as emendas retiraram muita coisa da lei, a lei 6938. A 6938 de 81, vocês já conhecem, a mesma que estabeleceu o Sistema Nacional do Ambiente. Então, ela não introduziu, né, em geral, o licenciamento ambiental no Brasil. Ela consolidou o nível federal, ele já existia em vários estados. A lei de 81, vocês acham que nos anos 60, 70 não tinha licenciamento? Tinha, mas não tinha lei federal sobre o assunto, só tinha leis esparsas. Tinha um decreto-lei no ano 75, que só se interessava por indústrias altamente poluentes e também não regulamentou materialmente muita questão. Então, a lei importantíssima, né, foi a Lei 6938, da Política Nacional do Meio Ambiente. O que veio depois? Depois veio o famoso decreto 99.274, né? É um decreto que está em vigor até hoje, né? De vez em quando é bom, vocês utilizam a legislação também, que está no meu programa, né?
Senão vocês ficam de forma muito passiva, né? Decreto 99274, de 1990, veio 9 anos após a lei da política nacional. É um decreto que até hoje, né, tem vários dispositivos que estão em vigor. 99274 de 90. E aí faz justamente a distinção. Licença prévia, licença de instalação, de licença de operação. Primeiro você precisa de licença prévia. A questão, onde construir? Essa licença, normalmente, ela não é emitida somente pelo órgão estadual. Aí, necessariamente, o processo tem que passar pela prefeitura, né? Quem vai analisar se seu projeto combina com a lei de zoneamento é a prefeitura. Então, normalmente, a licença prévia, você vai protocolar no IMA, por exemplo, e o IMA abre o processo, repassa os autos para a prefeitura, para dar o parecer lá se naquele local pode construir. Só há alguns casos, zona industrial, provavelmente isso não seria necessário, né? Mas normalmente atividades médias, né, que não sejam indústrias altamente poluentes, que o próprio IMA já tem a legislação, já sabe se pode ou não pode, vai para a prefeitura. E a prefeitura vai dizer, pode construir. A nossa lei de zoneamento, o nosso código de edificações, urbanismo, seja o nome que for, né, permite. Ok. Aí, licença prévia, o órgão ambiental do Estado vai fazer as suas análises adicionais. Talvez a prefeitura entenda que pode construir, mas algumas exigências da legislação especificamente ambiental do Estado também têm que ser cumpridas. Tá? E aí vai conceder ou não licença prévia. Aí o empreendedor vai começar a organizar o terreno, limpar o terreno, fazer estudo de engenharia. E o segundo passo, LI, licença de instalação, para você começar a construir a sua planta industrial, seu supermercado de grande porte, seu projeto imobiliário. Né? Não vamos esquecer também, os maiores projetos hoje de valor agregado, né? Em vários estados nordestinos, como Alagoas, né? O que temos de indústria em Alagoas? Não é tanta coisa. Né? Temos grandes indústrias. Perto do Recife tem, né? Mas no interior de Pernambuco e Alagoas também, não tem indústria. Né? Nós temos comércio, nós temos prestação de serviços e, importante, né? Nós temos a construção civil. Então, normalmente, os projetos como que tem mais dinheiro envolvido são projetos imobiliários de construção civil, loteamentos, condomínios. Qual a diferença? O condomínio está fechado, grupo fechado de proprietários. Você pode fechá-lo, colocar porteiro, somente entra se um dos condôminos libera a entrada. Loteamento não. Loteamento é necessariamente aberto para qualquer pessoa do público em geral. Você pode até fazer certas restrições de circulação e tudo mais, mas o loteamento é uma forma comum, né, de parcelamento do solo, que vamos ver no Ambiental 2. Aí você quer criar um loteamento, um condomínio, você precisa muitas vezes, se for perto do mar, ou outras áreas ambientalmente, ecologicamente interessantes, você precisa da licença ambiental, do IMA, ou do município. O IMA aqui no estado, muita coisa está no IMA até hoje, especialmente fora de Maceió. Aí você vai analisando, né, licença, instalação.
E aí sim, né, o órgão ambiental vai analisar claramente que altura, fundição vai ser quantos metros embaixo da terra, qual material vamos utilizar, os dejetos vão para onde, todas essas questões, o que você vai, se for uma indústria, né, uma atividade agropecuária de grande porte, certos aspectos vão ser analisados com mais ênfase. Se for um projeto imobiliário de médio grande porte, vai ser outros aspectos. E depois vai ser concedida ou não a licença de instalação. E depois está tudo pronto, você quer abrir o loteamento, as glebas muitas vezes já são vendidas, e os donos querem começar a construção das suas casas, né? Aí o próprio loteamento ou condomínio precisa da licença de operação. A indústria, o comércio, operação. E ao contrário do LP, LI, a LO, era renovável. A regra é 2 a 3 anos. Pode ser até mais, 4, 5, depende de que. Da legislação aplicável. Talvez em Alagoas nós temos prazos diferentes em relação à renovação da licença de operação do que no Rio Grande do Sul. Mas normalmente gira em torno de 2 a 3, 4 anos. Então, cada 2, 3, 4 anos você vai pedir ao ambiental a renovação da sua licença de operação. Certo? Isso também não é nenhuma novidade, vocês já pagaram ou cursaram direito administrativo, né? Seja com o professor Fábio Lins, professor Felipe Lobo, né? Ato administrativo, renovação, enfim, aí paga mais uma taxa. Muitas vezes nem necessário você receber mais técnicos. O órgão já se satisfaz com as informações que você presta, se são verossímeis, né? Verossimilhança, né? Você presta informações que tudo indica que você não está subtraindo informação, dados. Aí você recebe mais os empreendimentos maiores, logicamente, você vai ter que receber de novo fiscalização, analista. E aí você vai receber ou renovar a sua licença de operação. E renovar sempre. Isso é a licença ambiental, certo? Aí tem algumas regras específicas da licença ambiental, né? A questão. Você já tem licença prévia, licença de instalação, certo? E agora já recebeu a operação, depois de 1 ano antes de vencer a sua licença de operação, 1 ano antes, a legislação aumenta as exigências. Aumenta as exigências para você receber a licença de operação. Algum valor de emissão que você cumpria quando recebeu sua LO, agora é muito mais restritivo. É justamente para isso existe a licença de operação. Normalmente, quando você vai pedir licença de operação, as exigências já vão ser mais significativas. Isso não é nenhuma exceção. Certo? Porque você não tem nenhum direito adquirido a poluir, degradar. Não tem direito adquirido. Mas eu recebi minha licença, sim. Ok, você recebeu. Mas agora mudou a lei. Pode até ser, por exemplo, vamos supor, o prazo de renovação da LO é 3 anos, depois de 1 ano aumenta, né? Entra em vigor uma nova lei de proteção ambiental. É possível que sua licença imediatamente tem que ser anulada, revogada. E você vai ter que exigir, vai ter que cumprir imediatamente, no meio do interstício, né, da vigência da sua LO, já vai ter que se adequar. Na prática, isso não é assim. Normalmente, o órgão ambiental vai avisar, olha, empresário, as regras mudaram, ficou mais restritivo.
Na próxima LO, daqui 1 ano, 2 anos, sei lá, você vai ter que cumprir. Prepare-se. Isso que é a regra. Mas também é impossível se foram alterações significativas que imediatamente haja essa exigência adicional, que pode levar à suspensão da atividade, inclusive. Não há direito adquirido à poluição. Isso já foi decidido pela jurisprudência nos anos 90, especialmente STJ, Superior Tribunal de Justiça, que tem na área ambiental, né, uma jurisprudência muito significativa. O STJ, né, ele foi, na prática, mais importante de organizar uma jurisprudência ecologicamente avançada do que o Supremo. O Supremo tem algumas decisões importantes, como já vimos, né, desenvolvimento sustentável, princípio constitucional, de 2005, outra de 95, a questão da ponderação na área ambiental, né, que não pode ser reduzido o direito ambiental ponderado para baixo, para zero. Os 2 casos foi o ministro Celso de Mello, que já aposentou há pouco tempo, né, que foi o relator. Então, o Supremo tem umas decisões importantes na área ambiental, mas também tem decisões que contrariam a linha anterior, infelizmente, porque alguns ministros mudam, né, toda hora seu posicionamento, sem citar nomes, porque eu não quero ir preso, né, e depois ter aqui a tornozeleira, né, aqui dando aula com dados eletrônicos, indo lá para o, não sei, gabinete da polícia do Supremo, lá, não sei, que instalaram lá agora. Críticas ao Supremo, né, cuidado, enfim. Mas STJ mais avançado, mais importante na área ambiental, especialmente ministros Antônio Herman Benjamin, que alguns já devem ter ouvido falar, sua atuação lá como ministro do Tribunal Eleitoral, né, Superior Eleitoral, naquele processo da cassação ou não da chapa Dilma Temer, né, que ele foi a favor da cassação e outros foram contra, foi 4-3. Aí o Benjamin, né, ficou mais conhecido, é uma pessoa muito séria, né, tem publicações muito boas nessa área. E outros ministros, Teori Zavadski, né, que já faleceu, mas que era do STJ, Mauro Kempel, aposentado, Luiz Fux, ministro, tem interessantes, importantes precedentes nessa área, Eliana Calmon, da Bahia. Enfim, nós temos então essa jurisprudência importante e na área do licenciamento, inclusive, né, esclareceu várias questões. Você não tem direito a poluir adquirido. Então, você tem as 3 licenças. Aí tem uma questão que facilmente aparece, né, nos artigos, nas publicações sobre licenciamento ambiental, que é a questão do ato vinculado e do ato discricionário. Né? Tem pessoas que afirmam, não, a licença ambiental, como é uma licença, ela é necessariamente vinculada. Significa isso que quiser, né? Isso eu estou reproduzindo. E outras decisões seriam discricionárias, mas não ela, a licença ambiental, seria um ato administrativo vinculado. Primeiro, cuidado com esses conceitos. Eles hoje em dia não fazem muito sentido. Que aquela antiga ideia do direito administrativo, até hoje alguns autores defendem isso. Isso é a linha do Eli Lopes Meirelles, dos anos 50, 60, 70, Cretela Júnior, esses autores antigos, assim, negócio de vincular discricionário. Se vocês ficando nos administrativistas, se vocês vão para uns autores mais
modernos, mais críticos, Celso Antônio, Bandeira de Mello, ele já não faz mais essa distinção. Silvia Di Pietro, né, tem grandes publicações sobre a diferença entre ato vinculado, pretensamente vinculado, discricionário, né? Entre outros, talvez a nova geração atua mais lúcido sobre a questão, que eu posso recomendar, o Gustavo Binnenboim, da UERJ. Tem um livro muito interessante, o Novo Direito Administrativo. Aí trata justamente essa questão da discricionariedade, da vinculação. O que querem dizer autores clássicos, os manuais, né, que nem vamos citar o nome, que tem manuais, direito administrativo, não está escrito, né? Manual de Direito Administrativo, preparado para concurso, não sei o quê. Hoje tudo e-book. Tem a vantagem que não precisa mais levar para casa, carregando. Agora você já vem tudo, vai baixar, você paga lá, não sei, 300, 400 reais, coitado. Aí recebe, né? Demora 10 minutos para baixar seu e-book. Manual de Direito Administrativo. Eu não vou dizer nome, poderia dizer alguns horrorosos, mas não vou fazer. Né? Hoje em dia, online, né, tudo pode ser gravado, repassado. Então, horrível. Cuidado. Né? Mas alguns manuais de direito administrativo são horríveis, não servem só para aquelas perguntinhas, né, sem sentido em certos concursos, seleções. Então, você vê, o sistema se reproduz, né? As pessoas que estudaram com esse tipo de manual, quando estão na situação de elaborar questões para concurso, seleção, eles usam as mesmas questões, porque foram treinados na sua mente de ficar nessas categorias, né? Esse ato vinculado, esse ato discricionário, se tivesse uma diferença assim, categorial, qualitativa, e não tem. A diferença entre o ato chamado vinculado e chamado discricionário não é qualitativa, ela é meramente quantitativa. Como assim? Olha, o ato vinculado simplesmente quer dizer que as condições da sua realização, nesse caso, concessão da licença ou negação da licença, eles são mais claramente previstos no próprio texto legal. Né? Aí o pessoal dessa escola diz muitas vezes, não, todas as condições da concessão da licença estão previstas em lei, aí o ato seria vinculado. Mas não é essa a questão. A questão é se as normas que eu preciso aplicar aos fatos do meu processo, as normas utilizam conceitos mais abertos, pouco determinados, ou mais fechadas. Dados técnicos, métricos, questões técnicas mais fechadas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Um município permite construção, o Estado, o município permite construção de prédios na beira-mar. Ok? Infelizmente, em Alagoas, em Maceió, cidade de Maceió, também agora é permitido. Antigamente eram só 4 andares, depois 8. Certas áreas, litoral norte, não podia ser acima de 4 andares, 2 andares, em alguns lugares. Hoje aumentou para 20. Se fosse só uma questão, se a lei só dissesse assim, o prédio pode ter, né, 20 andares, altura máxima, sei lá, 60 metros, 50 metros. A distância entre prédios acima de 30 metros tem que ser no mínimo 100 metros, para garantir a ventilação e tudo mais. A taxa de aproveitamento do terreno, né? Quanta percentagem você pode construir naquele terreno? Tem que ser 1, 2, 3, enfim. Isso são dados técnicos.
se você não cumpre a distância entre prédios, você não recebe a licença, ou vai ser demolido, ou você paga uma taxa de compensação bem alta. Se você ultrapassa o limite máximo de 35, 40, 60 metros, pode ser demolido, ou você pode ser sancionado, certo? Você usa, em vez de 20 andares, 22. Se diz, não, mas é garagem, mas no fundo não é garagem. Multa ou demolição. Aqui, vocês estão notando os conceitos da norma, né? Altura, distância, aproveitamento. É fácil o enquadramento. Aqui, a decisão puxa mais para vinculada, certo? Ela puxa mais para ser vinculada, porque as condições legais da concessão da licença estão resumidas ou estão condensadas em conceitos relativamente objetivos, que não dão muita abertura para a interpretação. Agora, imagina a seguinte norma, que não é tão estranha, que existe. Prédio permitido, tão altura, e aí vem o acréscimo. A prefeitura poderá negar o alvará de construção, o licença de construção, nesse caso até uma licença ambiental, poderá negar a licença do empreendimento se houver violação da estética da paisagem. Se o empreendimento não se enquadrar na paisagem litorânea. Ato vinculado não, mas pois não, claro, vinculado, está lá. Se não se enquadrar na estética da paisagem, sim, mas essa não é a questão aqui é diferente, né? Não é um ato vinculado, por quê? O conceito, o que é estética da paisagem, é a questão, se aquele empreendimento se enquadra, é uma questão mais aberta, exige análise, subjetividade. Um funcionário, administrador, ou em segunda instância, um juiz, vai entender que se enquadra, e outro vai dizer não. É diferente você analisar a estética da paisagem em relação ao novo prédio, uma distância máxima, mínima, recuo. Aqui, a decisão puxa mais para discricionária. Dá para entender? Simplesmente porque o conceito da legislação, nesse caso, é mais aberto, menos determinado. Estética da paisagem. O projeto do prédio, licença tem que ser negada se o número dos prédios já existentes indica o saturamento dos serviços públicos. Indica o saturamento dos serviços públicos. Você não é vinculado, você tem que analisar, já tem outros prédios por perto. Sim. Isso já indica o saturamento, quer dizer, o funcionamento acima do limite, ou já está no limite do saneamento, o escoamento do esgoto doméstico, fornecimento de água, a questão da energia elétrica, a questão do transporte, segurança, já está demais, então não pode mais liberar. Conceito bem aberto. Certo? Então, não entra nessa simplificação entre ato vinculado e discricionário. Não é tão fácil. Não há uma diferença. Há os vinculados facilmente identificáveis e B, os discricionários. Não é assim. Eu tenho em cada caso analisar, né, se a decisão puxa mais para vinculação ou para discricionariedade. E veja bem, não é só a questão normativa. Também tem autores
que fazem esse exagero, querem resolver tudo com as normas aplicáveis. Olha, interpretação jurídica não é somente leitura de norma, e depois eu pego os fatos do processo e empurro. É uma convergência entre a norma aplicável e os fatos, os seus fatos do seu processo. Aquele recorte, né, da realidade. Então, no fundo, é um processo dinâmico, não é um processo mecânico. Tá? Eu vou pegar meus fatos e, pum, dentro do conceito linguístico da norma. Não funciona assim. Um processo dinâmico. Eu olho para os fatos, vejo quais normas são aplicáveis, vejo as normas, volto para os fatos. Quais fatos são importantes para mim? Segundo a lei, eu me informo quais são os fatos e eu vou ter que, se a fachada do prédio vai ser mais para amarelo, mais para verde, não me interessa. Tá? Mas a profundidade do estacionamento me interessa. Se a janela vai ser de metal ou de alumínio, de metal aço ou de alumínio, não me interessa. Né? Certo? E os fatos que me interessam, eu já recebo essa informação pela própria norma. E, ao mesmo tempo, os fatos me informam qual norma seria aplicável. É vamos dizer, um processo dinâmico, para não dizer dialético, que tem aquela carga filosófica, né? Dialética, é meio dinâmico. Eu volto, fato, norma, fato, norma. Aí eu analiso, né? Qual é o meu processo aqui? É um empreendimento de grande porte, legislação aplicável, estadual, federal, alguma municipal, mas o órgão responsável da licença é o IMA. Ah, sim, então já vou analisar dessa forma. E a questão, se o ato é mais para vinculado, menos, isso não faz tanta diferença, gente. Isso só, vamos dizer, essa questão vem à tona, ela ganha importância no momento do controle judicial. O controle administrativo interno, que em outros países é mais importante, mas no Brasil, que você pode imediatamente se dirigir ao judiciário, não precisa esgotar a via recursal administrativa, a questão normalmente se torna importante no momento da ação judicial, que o juiz, o tribunal tem que analisar o que aqui eu posso corrigir. Se a decisão for mais puxando para vinculada, né? Vinculada, eu como órgão recursal, eu tenho mais condições para analisar, né, se realmente aqui o juiz aplicou corretamente as normas da primeira instância, ou, no caso do juiz singular, ele vai analisar se a administração, né, realmente juntou os fatos, interpretou os fatos básicos de forma correta. Mas quando entra em jogo conceitos mais abertos, estética de paisagem, questões de avaliar a situação urbanística daquele bairro, né, isso dá aso ou abre brecha para uma decisão discricionária. Aí o judiciário vai dizer, calma, né, nós, a princípio, não devemos nos intrometer na discricionariedade administrativa, porém, esse porém importante, claro, é lógico, hoje em dia, o judiciário também controla decisões discricionárias. Quem ainda pensa, acha, não sabia disso, pelo amor de Deus, então compram livros, compram o Bienenboim, falam com o professor Fábio, Felipe, tá? Sobre o assunto, tá? Mas é claro, hoje em dia, o judiciário controla também atos discricionários, só que ele controla de forma menos acentuada, um nível menos intenso, né, do que os chamados que puxam mais para vinculado. Claro, você pode também controlar como juiz, como desembargador, ministro, o ato discricionário.
a partir da principiologia, por exemplo, da principiologia da Constituição Federal, artigo 37. Legalidade, aí envolve razoabilidade, proporcionalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, moralidade. Olha só, moralidade, eficiência. E a literatura e a jurisprudência administrativa mais avançados, eles aceitam, isso não é opinião minoritária minha, que o juiz, a juíza também controlem atos discricionários, só que normalmente em uma intensidade menor, vamos dizer, tem que tomar mais cuidado do que nos casos, nos atos administrativos que puxam mais para vinculado. Dá para entender? É tudo uma questão de intensidade. Não tem o ato vinculado que o juiz vai dizer, esse eu controlo 100%. Esse discricionário, outra coisa, não posso me meter. Besteira, não existe isso. Certo? O ato é mais para vinculado ou mais para discricionário. No mais discricionário, o judiciário vai dizer, olha, controlamos, mas com ressalvas, com bons argumentos, muitas vezes ligado às consequências, né? Consequencialismo. Você cita princípios, que são normas, mas, ao mesmo tempo, para justificar, por exemplo, a anulação de um ato discricionário, que puxa para discricionário, por causa dos conceitos bem abertos da legislação, um dos fatos difusos, que dificilmente permite um enquadramento mais conciso, você vai além da citação de princípios, impessoalidade, publicidade, proporcionalidade, razoabilidade, já abre uma certa brecha. Aí depois, moralidade, eficiência, aí você necessariamente vai ter que trazer para justificar sua anulação desse ato de caráter discricionário, você vai também falar das consequências, consequencialismo, né? Você vai dizer, se a gente, nós, tribunal, eu, juíza, não anular esse ato, ou não confirmar, se for o contrário, esse ato, vai acontecer isso, aquilo, aquilo, aquilo. O empresário vai falir. O meio ambiente vai estar pior do que antes. Possível, né? Você anula um ato e iria a situação pior para o ambiente do que com o ato, ainda de ser viciado. Né? Então, hoje, você sabe, a lei de introdução das normas do direito brasileiro, 2018, 3 anos atrás, houve uma emenda importante e entraram normas, na época do governo Temer, sobre o chamado consequencialismo. Hoje em dia, né, o julgador, juiz, administrador, eles são até obrigados, não é só permitido, obrigado de levar em consideração as consequências da decisão. E no caso do licenciamento ambiental, você lá vai analisar, né? Se eu confirmar, vai acontecer isso. Se eu anular, provavelmente vai acontecer aquilo. Em que medida você tem que fazer essa futurologia, previsão que vai acontecer? Dentro do razoável. Não precisam ser prognoses assim, complexas. Você simplesmente vai anular. Se a gente anular, vai ser isso. Se a gente liberar como está, prédios altos litoral norte, sem saneamento resolvido, vai empolcalhar as praias, poluir, reduto, né, ecológico da cidade turística de Maceió, vai ficar imprestável em poucos anos. Isso teria sido a decisão correta da Justiça Federal em 2011, 12, quando ela liberou os prédios do litoral norte de Maceió, né? Sem saneamento, sem transporte. Hoje está muito tarde já. Hoje que pode fazer alguns
algumas alterações ali, né? Mas se você faz ocupação dos espaços, ocupação não só construção de prédios sem infraestrutura. Dizendo, não, a infraestrutura vem depois. Saneamento, energia, água, segurança, isso vem tudo depois. A gente puxa os serviços construídos, está completamente errado. A própria lei, Estatuto da Cidade, prevê, né? Primeiro a criação da infraestrutura e depois a construção civil. Tudo é revertido, tudo às avessas na capital alagoana. Mas, enfim, esse é assunto para Ambiental 2. Aí você pergunta, esse ato administrativo, ele é discricionário ou ele é vinculado? Sempre depende da questão. Depende do caso concreto, né? Aquelas perguntas, tem alguns autores que até hoje problematizam a questão. A licença ambiental seria um ato vinculado ou discricionário? Aí vem observações muito inteligentes sobre a natureza da licença, que, no fundo, gente, não tem resposta. A licença ambiental é vinculada ou discricionária, não tem resposta. A resposta seria, depende da licença. Se for uma licença municipal de Curitiba, talvez ela puxa mais, naquele caso, mais para vinculada. Se for uma licença em São José dos Milagres, Alagoas, talvez ela puxa mais para discricionária. Nem sei se tem legislação ambiental lá. Provavelmente nem tem licenciamento ambiental. Vamos dizer, Estado da Paraíba. Certos licenciamentos puxam mais para a discricionária. Eu não posso dizer a licença. O que é a licença? Veja a diferença. Florestas públicas, tem uma lei que só cuida de florestas públicas. E lá dentro dessas florestas públicas, você pode realizar certas atividades de aproveitamento econômico. Tem uma licença, você precisa. Né? Vai comparar essa licença com uma licença de construção na beira do mar. Né? São bem diferentes, gente. Não tem uma licença ambiental. Tem várias licenças. Tem uma federal, IBAMA, legislação federal, até essa é variável em cada superintendência do IBAMA. E imagina os 26 estados, mais o Distrito Federal. Legislações bem diferenciadas, diversas. Não tem um sistema de licenciamento no Brasil. A base é essa, LP, LI, LO. Mas se ela puxa mais para vinculada, né, com conceitos mais fechados e tudo mais, ou mais para discricionária, conceitos mais abertos, princípio lógico, não tem uma regra. Tem uma regra. Aí tem pessoas que perguntam, mas o estudo de impacto ambiental e a RIMA, ele é discricionário ou vinculado? Essa decisão, se tem que fazer estudo de impacto ambiental, é discricionário ou vinculado? Eu ouvi esse questionamento durante muitos anos, naqueles congressos do Instituto Direito para um Planeta Verde, por um Planeta Verde. É um instituto de direito ambiental, tem várias pessoas importantes de direito ambiental brasileiro, ministro Benjamin, autores, juízes, promotores, professores universitários. Eles organizam Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, que é ao mesmo tempo o Congresso Internacional de Direito Ambiental, já há uns 15 anos, lá em São Paulo, capital, todo ano, primeira semana de junho. Online já não tem tanta graça, mas sempre foi o único congresso importante mesmo de direito ambiental no Brasil. Já fui lá várias vezes e depois fica repetitivo, né? Sempre as mesmas apresentações, mas enfim, é um encontro, né, as pessoas que trabalham com direito ambiental e tudo mais. E nesse evento, né, eu já ouvi várias vezes, não dá mais para contar, aquela ideia, né, olha, a exigência do estudo de impacto ambiental, que faz parte do licenciamento ambiental. Certos empreendimentos precisam apresentar
IA, né, estudo de impacto ambiental, ou não. Essa questão, né, seria, segundo esses autores, uma questão vinculada, necessariamente vinculada. Aí eles argumentam, pois é, que proteção ao meio ambiente, 225, não é possível, né, que essa questão, vou exigir aí a se essa questão fica na discricionariedade, se fosse uma questão assim, abstrata em todos os casos. Resposta a mesma coisa. Primeiro, existem vários casos de empreendimentos que exigem estudo de impacto ambiental pela legislação federal, resolução do CONAMA. Vários. Não é só uma hipótese. Algumas hipóteses da necessária exigência do IA são mais facilmente enquadráveis. Por exemplo, construção de aeroportos. Aí todo mundo sabe que um aeroporto tem certas características, né? Oleodutos, gasodutos. Normalmente um oleoduto tem um certo tamanho, certa estrutura, só tem poucos atores econômicos que podem construir isso. Não tem dúvida. Se você tem um oleoduto, é ou não é. Não tem oleoduto pequeno ou grande. É um oleoduto ou não é. O engenheiro sabe. Então, aqui o enquadramento da questão puxa mais para vincular. Eu falo só da exigência. O órgão licenciador vai ter que exigir estudo de impacto ambiental, que é uma análise mais aprofundada, que vamos ver depois. Aqui mais para vinculado, né? Outras questões, outros casos, que as normas, né, prevêem também uma exigência do IA-RIMA, são menos densas. Por exemplo, obras de irrigação. A partir de qual tamanho? Você tem uma fazenda aqui no interior, perto do Pilar, e você quer lá colocar um tubo da Tigre. Eu não recebo nada deles, mas eu gosto da propaganda. Aquele mico, aquele macaquinho que pula de um lado para o outro, porque você quer comprar um tubo mais barato, mas depois vai pagar um mico, enfim. Aí você logo pega a Tigre, né? E aí você vai ficar feliz para 30 anos, porque esse cano não vai vazar. Enfim, você pega lá o tubo da Tigre, leva lá na sua caminhonete e vai fazer lá uma irrigaçãozinha lá, você tem uns pés lá de café, difícil, Alagoas, café difícil, laranja, você quer, enfim, você quer criar os animais, você tem que ter uma irrigação lá, levar água. Projeto de irrigação, meu amigo. Estudo de impacto ambiental. Aí você vai dizer, por favor, isso aí não é uma obra de irrigação. Eu estou levando água sim, né, para uma pequena cultura aqui, né? Mas a partir de qual tamanho? Aí você vai dizer, não, na Constituição Federal está escrito significativo impacto, né? E a RIMA se exige um caso de significativo impacto potencial. Aí você tem outro conceito pouco determinado, né? O que é significativo impacto? Talvez você pode excluir atividades assim, né? Bem limitadas, individuais, que nem os efeitos nem passam da sua pequena gleba ali, do seu terreno. Sim, algum filtro, né? Mas vai ter muitas atividades que alguns vão considerar significativo impacto, outros não. Uma obra de irrigação, sim. Mas o impacto significativo, o caso concreto, né, o analista lá, administrativo vai dizer. Então, essa decisão sobre a exigência do IA puxa mais para vinculada ou mais para discricionária? Não é tão vinculada como aquela outra, oleoduto, gasoduto, aeroporto. Né? Essa é fácil resolver. Mas aqui, obras de irrigação, diques,
diques, né? Diques, elevações para evitar enchentes. A partir de que tamanho? Eu estou colocando uns sacos lá de areia ao lado do riacho, que sempre aumenta agora, época de chuva. Estou criando um dique. Não, mas você só botou 10, 15 sacos aí. E se você bota 100 sacos de areia. E pedra também. Para não ser inundada lá na sua casa, na sua fazenda. Não é um dique. Um dique é isso, né? A partir de que tamanho? Significativo, sim. Onde está o limite? Vocês estão vendo? Está puxando um pouco mais para discricionário, né? Porque o enquadramento, no caso concreto da norma, não é tão fácil, não é tão mecânico. Certo? Então, a resposta, a exigência do IARIMA e vincular a discricionária, eu diria, primeiro, resposta padrão no direito, né? Depende do caso. Sim, e depois, realmente, né? Na maioria dos casos, já por causa do artigo 225, princípio de desenvolvimento sustentável, na maioria dos casos, quando houver indícios que a legislação é aplicável, no caso concreto, se enquadra, né? Vai ter que ter EARIMA, exigência. Aqui o órgão não pode dizer, eu estou vendo, né, as exigências são cumpridas, mas eu não vou exigir. Eu não vou exigir. Não. Se as condições estiveram cumpridas, né, normalmente a própria lei diz, deverá, né, exigir, e aqui se não dizer deverá, pode ser que seja obrigatoriamente a exigência do IARIMA. Então, teríamos, nesse caso, uma tendência, né, à vinculação. Se você vê a resolução 01 de 86, onde tem justamente aquela lista de empreendimentos que exigem estudo de impacto ambiental, uma lista exemplificativa, bem antiga já, de 1986, até hoje em vigor, vocês vão ver, a maioria lá das hipóteses da exigência obrigatória e a RIMA e de enquadramento relativamente fácil. Né? Projetos urbanísticos acima de 100 hectares. Aí você vai medir lá. Projetos agropecuários acima de 1.000 hectares. Aí você vai medindo lá a área, de repente tem alguma dúvida se está no limite, né? Mas você enquadra. Rodovias acima de 2 faixas de rolamento. Aí parece fácil, né? 2 faixas, uma ia para uma para voltar. 2 faixas de rolamento. Já teve governo estadual alagoano, quando essa legislação já estava em vigor, final dos anos 80, que construiu uma rodovia sem estudo de impacto ambiental, alegando a interpretação na época do próprio órgão ambiental era que 2 faixas de rolamento teria que ser em cada direção. Na época, no Nordeste brasileiro, não tinha uma rodovia com 2 faixas de rolamento em cada direção. Nenhuma. Só 10 quilômetros perto do Recife. Não tinha aquele trecho de Fortaleza, não tinha a BR-101 duplicada, nada. Só tinha uma faixa de rolamento. Aí eles interpretaram assim, para ser IARIMA, tem que ser 2 faixas em cada direção. Enfim, é evidente que cada faixa, 2 faixas, né, no total. Aquela AL Sul, 101 Sul, que leva lá para Coruripe. Você chega lá, Francês, Barra de São Miguel, depois você vai para a direita para São Miguel dos Campos, ou você pega a parte, né, da praia, que leva a Miauí de cima, de baixo, Coruripe, aí você pega depois, né, Portal do Peba, Piaçaba Sul, e chega em Peneiro por baixo, ou você vai para a Balsa, para Sergipe. Essa rodovia, né, que é duplicada, foi construída sem estudo de impacto ambiental. Até hoje vocês podem ver o corte sensível
que fizeram lá, né? Arrasaram tudo lá. Algumas partes da rodovia é uma coisa complicada, viu? Mas, enfim, eu não sou contra a rodovia, eu só acho que deve ser construída de acordo com as leis em vigor. E provavelmente, né, a elaboração de um estudo de impacto ambiental teria recomendado um traçado mais ameno, provavelmente, né? Mas foi construído assim, enfim, esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Uma norma que parece clara, duas faixas de rolamento, exige IARIMA, mas a interpretação foi assim tão estranha, né? Duas faixas em cada lado. Na época não tinha jurisprudência, não tinha doutrina sobre o respeito. Lembra-se? A resolução de 86. A obra foi iniciada em 90. Foi iniciada no governo Collor, que depois foi para presidente da República, e depois o vice-governador completou, Moacir Andrade. Também já faleceu, parece. Mas era isso, né? Não era eles pessoalmente, era a administração, IMA, né? Que entenderam assim. Em que medida tinha lá uma ingerência política? Não sei dizer. Eu só sei que a interpretação complicada. É um exemplo. E assim você pode ver, né, que aqueles vários pontos que exigem projetos, empreendimentos, que estão lá nessa resolução, que vamos dar uma olhada na próxima vez, parece que é um enquadramento fácil. Menos 2, 3 itens, que eu já falei, aquele da irrigação, DIC e tudo mais. Mas a maioria lá das normas é fácil o enquadramento. Então a tendência, sim, a tendência da exigência do IARIMA no Brasil é mais para vinculado, sim, admito. Mas ainda sempre pode ter casos que puxam mais para discricionário, certo? Inclusive hoje, nós temos vários estados que têm legislação própria sobre IARIMA. A resolução do CONAMA, né, ela durante os anos 90 era uma norma única, mas depois de 2000, vários estados começaram a produzir a sua própria legislação sobre IARIMA. Então pode ter hipóteses muito mais complexas para exigir IARIMA, certo? Até alguns municípios têm legislação IARIMA. Município de Maceió, não. O município se refere à resolução de 86, 0186, tornando-a, por assim dizer, municipal. Uma referência genérica, né? Mas tem outros estados e outros municípios, parece Curitiba, São Paulo capital, Rio de Janeiro, eles têm legislação própria sobre IARIMA. E aí você nunca sabe dizer antecipadamente se essa decisão, sim, IARIMA ou não precisa, é mais para vinculada ou mais para discricionária. Ok, vamos encerrar aqui. Eu vou disponibilizar para vocês, ainda hoje, um texto meu sobre essa questão da vinculação, da discricionariedade ligado ao licenciamento, certo? Ao licenciamento. E vocês leem tanto o texto que eu coloquei do Talden Farias. Talden é um jurista que trata muito de licenciamento, já foi procurador do órgão ambiental da Paraíba. Ele dá aula, como eu, lá no mestrado, doutorado da UFPE, Faculdade de Direito do Recife. Uma pessoa muito lúcida, que é muito especializada nisso. Então, lá tem as bases, no texto dele, que eu já disponibilizei há muito tempo, as bases, né, do licenciamento ambiental jurídico, certo? E ainda vou acrescentar hoje um texto meu, que é um pouco mais crítico em relação à questão. Então, leiam os dois textos, certo? E a gente se revê na semana que vem, que vamos ainda falar rapidamente do IARIMA, e depois já vamos para o próximo assunto. Obrigado. Qualquer acréscimo, dúvida no grupo. Obrigado.